Olá pessoal, e aí, tudo bem? Dando continuação à nossa matéria, aula 89, forma polar de números complexos, multiplicação e divisão. Essa forma polar também pode ser escrita no enunciado como forma trigonométrica, ok? Então nós temos aí, o sistema cartesiano ortogonal. Então nós temos o sistema cartesiano ortogonal, eixo x, que é a parte real. E o eixo y, que é a parte imaginária. Nós temos um certo ponto, que agora em números complexos, esse ponto é chamado de afixo. Esse ponto aqui é chamado de afixo. Esse vetor que sai da origem e vai até o meu afixo tem um determinado tamanho. O tamanho dele é representado pelo módulo de z, ou por uma letra grega que parece o nosso P, que é o ρ. Esse afixo ele foi encontrado através de um valor de x, que é a nossa parte real, e de y, que é a nossa parte imaginária. Então, um número complexo que é escrito da forma z igual a mais bi, eu posso simplesmente escrevê-lo como a e b. Tá ok? Então, nós temos a parte real e a parte imaginária. Então, aqui é a parte real e aqui é a parte imaginária. E esse meu vetor formou um certo ângulo aqui que nós conhecemos como argumento. Nós podemos observar que aqui dentro formou para nós um triângulo retângulo. Então esse segmento aqui para nós, que é um dos catetos, vale A, e esse segmento que é um dos catetos vale B. Tá? Se eu aplicar seno de θ, eu vou ter cateto oposto pela hipotenusa, B sobre ρ. Multiplica isso em cruz, o meu B, portanto, é ρ vezes seno de θ. Ρ vezes seno de θ. Se eu aplicar cosseno de θ é cateto adjacente pela hipotenusa. Multiplica isso em cruz, nós temos que A é igual a ρ vezes cosseno de θ. Então, nós vamos utilizar essas duas formulinhas, esta e esta. No meu número complexo, que é dado da forma A mais BI, o que eu vou fazer? O meu A vai ser substituído por quem? Por ρ vezes cosseno de θ. Mais B, quem que é meu B? Ρ vezes seno de θ. Vezes I. Coloco o ρ em evidência, então o meu número complexo na forma polar vai ser ρ, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ, ou seno de θ vezes I. Tá ok? Essa aqui, portanto, é a nossa forma polar. Nós precisamos encontrar o ρ, que nós estudamos na aula passada. Nós precisamos achar quanto que vale esse ângulo. Esse ângulo nós podemos fazer por tangente.
Então, se nós aplicarmos tangente, o que é tangente? Tangente de um ângulo é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, eu vou fazer B sobre A. Quando eu faço B sobre A, provavelmente eu vou cair em uma desses valores que nós vamos atribuir à tangente. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Tá ok? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui Z igual a 2. Z igual a 2. Deixa eu apagar isso aqui. Quando eu vou no meu sistema cartesiano ortogonal, eixo x e eixo y, esse 2, observa que eu não tenho a parte imaginária, então a minha parte imaginária vale 0. Então, quando eu faço a construção do meu vetor, eu vou marcar o meu vetor no 2 da parte real e 0 da parte imaginária. Vai ser esse ponto aqui, né? Ó. E aí, portanto, nós podemos construir esse vetor, ó. Esse é meu vetor, tá bom? Então, de cara, nós já podemos falar que o nosso θ vale 0. O nosso θ é igual a 0. E o nosso ρ vale quanto? Vale 2. Então, meu número complexo, que é escrito da forma ρ, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ, vai ser igual a quem? Vai ser 2, que multiplica cosseno de 0 mais I seno de 0. Quanto que vale o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 0. E o cosseno de 1? Quanto que é o cosseno de 1? Opa! Cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0, mais 1 dá 1, vezes 2. O meu z, portanto, continua sendo quem? Continua sendo 2. Não sofre alteração, tá bom? Não sofre alteração. Ah, mas ele está pedindo para deixarmos esses números na forma polar. Perfeito, pessoal. Se ele está pedindo para nós deixarmos isso na forma polar, então a resposta vai ficar o quê? Vai ficar isso aqui, ó, 2 que multiplica cosseno de 0 mais I seno de 0. Aí fica essa resposta aqui. Tá ok? Fica esta resposta. Essa é a resposta na forma polar. Tá bom? Tem que deixar em função do seno e tem que deixar em função do cosseno. Tá ok? É assim que funciona. O exercício B é a mesma coisa, tá bom? Então, quando você faz a construção do sistema cartesiano ortogonal, nós vamos construir aqui o eixo Y, que é a nossa parte imaginária, e o eixo X, que é a nossa parte real. Z igual a I. Quando eu faço Z igual a I, isso é um número complexo que a gente pode escrever na forma de ponto. Ponto em números complexos é afixo. Isso é a mesma coisa que 0 e 1. Então eu vou traçar aqui o meu vetor 0 e 1. Ficou muito grande isso aqui. 0 e 1. Então esse ponto aqui para nós é o 1.
esse ponto aqui é 1. O ângulo que formou é um ângulo de 90 graus. O nosso θ, portanto, é 90 graus. E sem fazer conta nenhuma, nós temos que o ρ aqui vale quanto? Vale 1. Então, nós temos que Z vai ser escrito da forma ρ, que multiplica cosseno de 90 graus, mais I seno de 90 graus. Essa, portanto, é a resposta do item B, tá bom? Essa, portanto, é a resposta do item B. O item C, nós vamos precisar encontrar o ρ, nós vamos precisar encontrar o θ, para depois nós encontrarmos a sua forma polar, tá? Então, se eu for fazer a representação desse vetor no sistema de Gauss, nosso sistema cartesiano ortogonal, eu tenho o eixo x, tenho aqui o eixo y, vou marcar os pontos, meio e raiz de 3 sobre 2. Tenho, portanto, aqui esse afixo. Isso aqui representa para nós o vetor. Tá ok? Então, de acordo com o que nós aprendemos semana passada, o nosso ρ, ou módulo de Z, é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, é o quadrado de meio mais o quadrado de raiz de 3 sobre 2. O nosso ρ aqui, portanto, vai resultar 1/4 mais 3/4. Isso aqui dá 4 sobre 4, que é igual a 1. Módulo, a raiz quadrada de 1 é 1. Tá ok? Vou aplicar a tangente. Tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. É B sobre A. Isso aqui vai resultar raiz de 3 sobre 2, dividido por meio. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Nós vamos ter, portanto, que o nosso θ, a tangente de θ, é raiz de 3. A minha pergunta para vocês é o seguinte: tangente de qual ângulo que é raiz de 3? Respondeu correto quem respondeu 60 graus. O nosso θ, portanto, é 60 graus, que é igual a π sobre 3. Tá bom? Então, agora nós vamos para a forma polar. Z é igual a ρ, que multiplica cosseno de θ, cosseno de π sobre 3, mais I vezes seno de π sobre 3. Tá ok? Essa, portanto, é a nossa resposta. Tá ok? Esse, portanto, foi o item C. Vocês vão fazer esses 3 aí na sequência. O item D, o item E e o item F. Caso vocês não consigam chegar na resposta, nós temos o plantão hoje à tarde, das 14h50 às 15h40. Estou disponível para vocês para resolver e tirar suas dúvidas. Mas aí, no caso, vou estar deixando para vocês a solução, tá ok? Vou deixar a solução de uma forma um pouco abreviada e a resposta, tá? E aí vocês tiram as dúvidas. Só um minutinho.
que agora vai. Então aí do item D, item E e item F, tá bom? Caso vocês não consigam, não entenderam, a gente no plantão, hoje à tarde, estamos aí disponível para sanar suas dúvidas, tá? Dá um pause aí no vídeo, faça os exercícios você e depois você corrige, beleza? O exercício 2, ele pede para calcular usando a forma polar, tá ok? Calcular usando a forma polar. Isso aqui nada mais é do que uma multiplicação, tá bom? Isso aqui, portanto, é uma multiplicação de dois números complexos. Eu posso simplesmente falar que esse aqui é o meu Z e esse aqui é o meu W. Então, o que nós estamos tendo aqui? Nós estamos tendo números complexos, multiplicação de números complexos, tá bom? Multiplicação de números complexos. Então, antes de nós efetuarmos essa multiplicação de números complexos, nós precisamos relembrar do seguinte. Deixa eu ver se nós temos a multiplicação aqui, ó, na forma polar. Nós não temos a multiplicação na forma polar. Mas então nós vamos multiplicar esses números complexos e depois encontrar a sua forma polar. Tá ok? Então aqui, o que nós temos? Isso aqui vai ficar o seguinte. Quando eu tenho Z igual A mais BI, e isso aqui é escrito da forma ρ, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Quando eu tenho W escrito da forma C mais DI, eu vou chamar isso aqui de rolinha, que multiplica cosseno de alfa mais I seno de alfa. A multiplicação, pessoal, Z vezes W, é dado por ρ vezes rolinha, é o produto dos módulos que multiplica o cosseno da somatória dos arcos, θ mais alfa, mais I, que multiplica seno de quem? De alfa mais θ. Esse, portanto, é a nossa multiplicação, tá bom? É a nossa multiplicação. Perfeito? Tá? E a divisão, professor? Como que a gente faz a divisão? Z dividido por W. Z dividido por W, então vai ser a divisão dos meus módulos, ρ sobre rolinha. E aí, ao invés de ser soma, vai ser subtração. Então, vai ficar cosseno de θ menos alfa mais I, que multiplica seno de θ menos alfa. Tá ok? Anotem isso no caderno de vocês, anotem isso aí no cabeçalho, em algum ponto, isso tem que saber. Tá ok? Tem que saber. Então vamos lá, ó. Vamos ver se eu consigo fazer nesse espaço.
De acordo com o exercício 1, nós vamos chamar esse cara aqui de Z e esse aqui de W, tá? Como que ficou o Z na forma trigonométrica, na forma polar? Vocês têm que fazer igual nós fizemos anteriormente. O Z na forma polar vai ficar 4, que multiplica cosseno de π sobre 6, mais I vezes seno de π sobre 6. Tá bom? Na sequência, nós precisamos calcular o W. Como que ficou o W, pessoal? Ficou 4, que multiplica cosseno de 5π sobre 3, mais I, seno de 5π sobre 3. Então, o que vai ser aí o Z vezes W? Eu vou multiplicar quem? Os meus módulos, P vezes P', então vai ficar 4 vezes 4, 16. Que multiplica cosseno, soma os dois arcos, π sobre 6 mais 5π sobre 3. 5π sobre 3 é a mesma coisa que 10π sobre 6. 10π sobre 6 mais π sobre 6, isso aqui vai resultar 11π sobre 6. Tá bom? Mais I, que multiplica a mesma história. Tá bom? 11π seno de 11π sobre 6. Essa, portanto, é a nossa resposta final do exercício 2, item A. Tá bom? Então, esse é o processo, tá ok? Esse é o processo. O exercício 3 segue o mesmo raciocínio. O exercício 3 segue o mesmo raciocínio. Lembrando que esse você precisa fazer nada, porque ele já está na forma polar. E você vai transformar esse aqui na forma polar. Tá bom? Transforma esse aqui na forma polar. Tá ok? Aqui não tem muito o que falar, né? Lembre-se que I vezes menos I, escreva na forma polar. Tudo mesmo raciocínio, tá ok? Não muda, pessoal, não muda. No exercício 3, então vou fazer o exercício 3 com vocês. Mas antes, caso vocês tenham alguma dúvida, hoje à tarde nós vamos estar no plantão para sanarmos as dúvidas, tá ok? Vou colocar aqui para vocês a resposta do item B e do item C para vocês resolverem, tá bom? Caso vocês não consigam chegar na resposta, hoje à tarde no plantão nós estamos juntos, beleza?
item B e item C, tá ok? Caso vocês não consigam chegar na resposta, hoje à tarde nós estaremos juntos. Vou fazer com vocês o exercício 3, tá? Resolvendo o exercício 3, nós precisamos escrever esses números na forma polar. Escrevam esses números na forma polar. Então nós temos o exercício 3, escrevendo ele na forma polar, ele vai ficar como? Isso aqui vai ficar igual a quem? Quem fez aí? Dá um pause no vídeo e resolva, tá bom? Isso aqui, portanto, 4 mais 4 raiz quadrada de 3i, vai ficar 8, que multiplica cosseno de π sobre 3, mais i seno de π sobre 3. E o meu denominador, o que nós vamos ter no meu denominador? O meu denominador vai ficar o quê? 4, que multiplica quem? Cosseno de π sobre 6. Mais i seno de π sobre 6. Na divisão, o que nós vamos fazer? 8 dividido por 4, que multiplica. Aqui já podemos fazer direto, né? Senão vai ficar gigante. Então isso aqui vai ficar 8 dividido por 4. Isso aqui resulta 2, que multiplica cosseno da diferença π sobre 3 menos π sobre 6. π sobre 3 menos π sobre 6, isso aqui vai dar o que? A mesma coisa que 2π sobre 6 menos π sobre 6, isso resulta π sobre 6. Mais i seno de π sobre 6. Tá bom? Então nós resolvemos na forma polar. Ah, e como que eu transformo isso para a forma algébrica do número complexo? Substitui o π sobre 6, que é 30, e o cosseno de 30. O que é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é igual a quem? A raiz de 3 sobre 2. Então fica 2 que multiplica a raiz de 3 sobre 2, mais i que multiplica meio, tá? Se você fizer a distributiva, vai simplificar esse 2 com os denominadores. O que vai sobrar para nós? Raiz de 3 mais i, tá bom? Raiz de 3 mais i. Esse, portanto, é a nossa resolução da divisão desses dois números complexos. Deixei tanto na forma polar quanto na forma algébrica. Tá ok? O item B vocês vão fazer, tá? Vou deixar a resolução para vocês. E caso vocês não consigam, mais uma vez, nós estaremos juntos no plantão. Item B, item C e item D. Tá ok? Só um minutinho, que eu já forneço para vocês a resolução do item B. Aqui nós temos, portanto, a resolução do item B.
porque está aqui embaixo eu não consigo jogar para baixo. Então, vou abrir um outro aqui, que é mais fácil. Aqui nós temos a resolução do item B e o comecinho do item C, tá bom? Deixa eu pegar o finalzinho do item C e o item D para vocês. E aqui nós temos o finalzinho do item C e o item D. Tá ok, pessoal? Para não estender mais, vamos parando por aqui. Caso vocês não consigam chegar na resolução, não consigam chegar na resposta, eu estou à disposição hoje à tarde, das 14h50 às 15h40, para nós sanarmos as dúvidas. Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos. Dá um like no vídeo aí para mim, fazendo favor.